Amigos, tô indo pra Itapoá, minha cidade que eu cresci, visitar meus pais, feriadinho de Páscoa. E é isso, graças a Deus. Nossa, que péssimo, hein? 20 milhões de anos depois, chegamos no quase. É isso. A vida é assim às vezes. É isso. Tenta, faz. E não chega lá nunca. Nossa, peraí. Olha que lindo isso, mano. Minha terra é tudo de bom. Olha quem apareceu! Nossa, gata, guria, que diferença que deu. Tipo assim, eu tava usando Essa cara, que delícia. Que isso? Às vezes a gente só precisa dar uma respirada, dar uma parada e tentar enxergar as coisas de maneira um pouco mais calma, sabe? Eu não sei se vocês já leram O Conto de uma Ilha Desconhecida, eu acho. E aí tem a famosa frase: precisa-se estar fora da ilha para ver a ilha. É essa frase? Acho que é. A gente tem que parar um pouco, respirar, enxergar a ilha de fora para entender exatamente qual a dimensão dela, o que ela é, o que ela significa. A gente vive dentro dos nossos temporais a vida inteira, e quando você tá dentro de uma tempestade, ela parece muito maior do que ela realmente é. Nos últimos dias, eu acho que, não sei se vocês perceberam, alguns sim, outros obviamente não. Fiquei um pouco mais retida. E não era porque eu tava buscando um momento de introspecção. Parece que eu tava tendo que resolver tanta coisa e lidar com tantos sentimentos e com tantas obrigações e com tantas expectativas e com tanta coisa, que aquilo era muito mais forte que eu, muito maior do que eu. E aí, quando você... Não, peraí, para, olha de fora, você percebe que, cara, com calma, tudo pode se ajeitar. Aí entra outro assunto que eu cheguei a gravar um vídeo pro YouTube que não foi postado por motivos de... Ficou muito ruim, eu divaguei muito, a minha mente ela realmente estava bem sobrecarregada e eu não consegui muito bem expressar o que eu queria dizer e terminar as minhas frases, etc. Que é um olhar, assim, uma perspectiva sobre nós, humanos, como pessoas extremamente acumuladoras. E eu não digo acumuladores de
coisas, etc e tal. Mas de sentimentos, de informações, sabe? E eu acho que é muito hipócrita eu dizer isso, porque eu acho que eu tava vivendo um momento de estresse por acúmulo mesmo, sabe? Por acúmulo de coisas que não são transformadas em nada, não são colocadas pra fora e não são úteis mais. Mas elas estão presas dentro de mim. Tinha um filósofo e um pensador, e que em algum momento ele falou isso, eu aprendi na minha aula de filosofia. A essência tá aqui, só faltam as referências. Um mano aí, ele dizia que a gente precisa transformar os nossos sentimentos em alguma coisa para que eles tenham valor, para que eles ganhem sentido para além de nós. Então ele dizia, melhor, meu professor Garibaldi dizia, citando ele, que a gente precisava transformar a nossa tristeza, a nossa alegria, a nossa angústia, sabe? Todos esses sentimentos que nos preenchem em poesia, em música, em arte, em diálogos, em coisas que transcendem nós mesmos. Porque assim, aquele sentimento, ele vai se espalhar. E ele não vai ser só um sentimento que foi sentido e que causou impacto na minha vida, mas ele vai abrir perspectivas e trazer pontos para outras pessoas também, e interferir na vida dessas outras pessoas. Então, quando hoje eu leio Fernando Pessoa e me sinto tocada, eu estou sendo tocada pelo que ele deixou ser expresso do sentimento que ele carregava dentro dele. E aí, a partir desse momento, não há nada mais preso dentro dele, mas sim fluindo através. E isso é extraordinário. E hoje eu vejo que, cara, a nossa geração, a nossa sociedade hoje, na verdade, não só a nossa geração, mas a sociedade como um todo sofre por guardar tudo para si e, ao mesmo tempo, por mostrar tudo para os outros. Mas eu acho que tudo que é mostrado é extremamente superficial, e tudo que é guardado é aquilo que onde realmente está o valor. A gente consome tanto dos outros, mas nada daquilo agrega para nós, ou pouquíssimo daquilo agrega. Ao tempo que todos escondem e guardam tanto de si que poderia trazer para nós alguma coisa. Falei demais, talvez essa parte eu corte, porque, né? Tudo em que há vulnerabilidade e talvez valor, porque o valor está na vulnerabilidade também, é retido, é guardado, é escondido dentro de si. E aí, temos acesso de maneira muito superficial ao que pode nos abrir perspectivas imensas, entende? Então por que nós não fazemos isso, né? Não damos esse primeiro passo, não trazemos para o outro aquilo que pode transbordar-nos. Isso é para o outro uma oportunidade de uma nova perspectiva, de um novo olhar, e para nós é a libertação desse acúmulo que não só nos preenche, como nos sufoca. Eu tendo a pensar que muitos sentimentos, muitas informações dentro de nós que não saem e não se transformam em nada e não fluem, na verdade, ocupam espaço. Então, quando a gente tá cheio de coisa na cabeça e cheio de coisa no peito, isso limita o espaço para novos pensamentos, novas ideias, novos sentimentos e emoções. São tantas mágoas acumuladas dentro da gente, tantos medos, tantas culpas, que realmente fica difícil a gente sentir coisas novas e às vezes coisas boas, e por pessoas novas e pessoas que têm muito a agregar para nós e que nós também temos muito a agregar, porque já estamos entupidos, entendeu? Tem muitos sentimentos
estagnados, entupindo nosso eu. Quando eu digo informações, já disse várias vezes, eu acho que a gente tem consumido muita informação. Eu fico horas ali rolando o feed e é bizarro rolar o feed, né? Porque primeiro você tem uma informação horrível e depois você tem uma informação muito engraçada e aí depois é uma coisa meio autodepreciativa e você tem muitos estímulos e sente muitas coisas e são milhares de informações por minuto e aí depois eu não lembro mais. Porque são tantas informações que elas meio que passam em branco, sabe? E a nossa cabeça já tá tão cheia de tantas coisas que nada entra. E aí também tem as coisas, que a gente também acumula muita coisa. E eu não sou minimalista. Eu realmente não sou minimalista. Mas é porque, às vezes, não tem sentido, sabe? É realmente só acúmulo. E eu acho que talvez a gente tenha que trabalhar essa palavra na nossa cabeça, de tipo, acúmulo não é você ter muitas coisas. É você se entupir de coisas irrelevantes, desnecessárias, que pra você não interessam de nada, mas que pra outros seria muito top. Não é você ter somente o necessário. Eu não gosto da ideia de ter somente o necessário. Eu gosto de ter minhas coisinhas, tal, não sei o quê. Mas ao tempo que é muito legal você ter várias coisinhas, eu acho que existe um limite que separa, uma linha, na verdade, que separa o tenho muitas coisas e o acumulo coisas. E às vezes até quem tem muitas coisas tem mais coisas de quem acumula coisas. Mas são diferentes. Quem acumula coisa nem sabe o que tem. E quem tem muitas coisas ama todas aquelas coisinhas. Eu sinto que é uma relação de peso. As coisas só estão ali, deixando tudo mais pesado. Sabe? Não estão enfeitando, não estão trazendo nenhum tipo de sentimento satisfatório, bom. Só estão ali. Porque estão ali. Grandes acumuladores, eu acho que nós somos, assim. Extremamente. Por que que a gente quer levar tanta coisa com a gente pra todo lugar? É tão difícil entender que quanto mais coisa a gente tem, menos coisa a gente pode trazer pra perto, né? Quanto mais coisa a gente tem, mais difícil é caminhar com fluidez, com facilidade, com leveza. É sempre esse negócio de, né, tenho que carregar, tenho que saber de tudo, tenho que carregar tudo nas costas. Aquela frase de Pequeno Príncipe. És responsável por tudo aquilo que cativas. És eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Depende, né? Eternamente é muito tempo. Dentro do período da eternidade, existem muitos períodos de mudança. Eu não sei se eu diria que somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. Mesmo que a frase seja muito bonita, eu não tenho tanta certeza dela, sabe? Eu acho que às vezes a gente precisa deixar algumas coisas soltas. O que significa ser responsável também é um bom ponto. Até onde vai a nossa responsabilidade? O que exatamente é cativar algo, né? Eu acho que faltam umas letrinhas miúdas embaixo dessa frase.
Eu acho que a gente precisa dar uma relaxada, tá? Os dias estão passando muito rápido, os anos estão passando muito rápido, a vida tá passando muito rápido e a gente tá esquecendo de parar um pouco. Respirar fundo e lembrar que o tempo tá igual ele sempre foi. A gente que tá acelerando tudo. A gente tá entupindo tanto a nossa cabeça, entupindo nosso peito, entupindo a nossa rotina que tá se esquecendo de dar uma parada. Respirar fundo. Encontrar algum sentido nisso tudo. Às vezes é legal fluir. E às vezes é necessário. Tomara que alguma coisa desse vídeo faça sentido. Pra mim fez. Aqui dentro. Eu culpado, viciado no ritmo frenético de um jovem anos 10. Não sei quando